Ei galera, essa aqui é mais uma aula sobre Guerra Fria. Se você não assistiu a primeira aula sobre Guerra Fria, eu sugiro que você assista. Nada te impede de continuar assistindo essa videoaula aqui, você vai conseguir entender. Mas seria legal se você tivesse assistido a videoaula referente à primeira fase da Guerra Fria. A Guerra Fria, historicamente, pode ser subdividida em 3 fases. A fase clássica, que é o do outro vídeo que eu estou sugerindo que você assista ele primeiro, que são os primeiros anos da Guerra Fria. Depois dessa primeira fase, a Guerra Fria na sua fase da coexistência pacífica, a fase do meio, a fase intermediária. E ao final, os últimos anos da Guerra Fria, que são chamados de Detente. Então, se você quiser seguir uma ordem cronológica, seria legal você assistir primeiro a fase clássica, depois vir aqui para esse vídeo, assistir a fase pacífica e depois, então, a fase Detente. Mas, caso queira continuar, bora lá. Nesse quadro, eu coloco para você o resumo de tudo que aconteceu em cada uma das fases. É aquele slide resumo. Terminou a aula, se você voltar aqui e compreender, valeu, né? Significa que você compreendeu. Então, aqui nessa parte mais escura, que tá um preto mais forte, não por acaso, né? Tô tentando dar um significado, o momento de maior tensão é na fase clássica, da bipolarização mais forte, mais enrijecida. Então, eu coloco de preto, aí depois dá uma aliviada, então já dá uma clareadinha, eu coloquei um cinza, até terminar esse período conhecido como Guerra Fria, né? A definição de Guerra Fria, por que é Guerra Fria, por que não houve enfrentamento direto entre as duas potências que estão se enfrentando, que são União Soviética e Estados Unidos, está no outro vídeo, né? No vídeo da fase clássica, assim como cada um desses acontecimentos aqui. Né? Então, se você tem alguma dúvida sobre o que foi o Plano Marshall, o Pacto de Varsóvia, o macartismo, corre lá no outro vídeo que vai estar tudo explicadinho lá para você. Sobre Revolução Chinesa, tem um vídeo separado apenas sobre Revolução Chinesa, que é um assunto importante, é um assunto mais longo, aconteceu durante a fase clássica, então também aqui no canal tem um vídeo só sobre Revolução Chinesa, ok? A aula de hoje, esse vídeo de agora, é sobre a coexistência pacífica. Nós vamos passar por cada um desses tópicos aqui, vamos fazer comentários sobre cada uma dessas linhas que estão aqui, né? Listados aqui. Khrushchev, Eisenhower, os novos personagens dessa fase, não mais Stalin, veja que o stalinismo chegou ao fim. Você vai entender daqui a pouco. Construção do Muro de Berlim é exatamente desse período da segunda fase. A famosa, a tensa crise dos mísseis é da coexistência pacífica. A disputa, a guerra espacial, aquela disputa técnica entre Estados Unidos e União Soviética, está muito acirrada aqui nessa fase. O famoso Woodstock, junto com o Maio de 68, que é a manifestação da juventude, a contracultura, né? Em plena Guerra Fria, a juventude vai mostrar a sua consciência política, a sua luta política. É também o momento da luta política de Martin Luther King, a favor dos negros nos Estados Unidos, e também a Primavera de Praga, lá na Tchecoslováquia. Passaremos um por um. Antes de passar, deixa eu fazer um comentário aqui. O nome já nos sugere alguma coisa. Coexistência pacífica, então tem uma pitada de pacifismo, coisa que não se via na fase clássica. A fase clássica, como o próprio nome indica, é a fase mais clássica. E o que há de mais clássico na Guerra Fria? Bipolaridade, ódio dos Estados Unidos à União Soviética, da União Soviética aos Estados Unidos. Esse ódio, essa relação enrijecida e polarizada vai ser amenizada, vai ser um tantinho pacificada. Por isso do nome de coexistência pacífica. Você vai ver que haverá uma proposta de ambas as partes, né, de ambos os lados que estão nesse ódio, nessa guerra fria,
vai haver uma proposta de relacionamento, por isso do nome de coexistência. Eles começam a perceber que eles precisam coexistir, que eles estão no mesmo planeta, que eles estão na mesma terra e que se esse enfrentamento acontecer, acabou para todo mundo. Então é preciso coexistir. No entanto, eu preciso também fazer uma ressalva, já no início, estar na fase da coexistência pacífica não significa que momentos de tensão não vão acontecer. A Guerra Fria não acabou, ela continua. Os laços da Guerra Fria, né, aquela tensão ao extremo é que vai ser diminuída, mas a guerra continua. O ódio continua, ok? Esse conflito só vai acabar lá em 89. A coexistência pacífica vai de 54 a 70. Então veja, existem momentos muito tensos. Há quem diga que o momento mais tenso da Guerra Fria foi na fase da coexistência pacífica. Estranho, né? Porque é um momento de pacifismo, é um momento de tentar se relacionar e coexistir numa boa, mas é o momento do evento de maior tensão, em que o mundo acreditou ter chegado ao seu fim. Sério, galera, a crise dos mísseis foi um momento muito tenso. O mundo inteiro pensou, agora a guerra acontece, agora acabou para todo mundo. E foi nesse momento. A guerra do Vietnã, complicada também, enfrentamento, muitas mortes, né? Não exatamente Estados Unidos contra a União Soviética, mas as forças lá no Vietnã, os soldados socialistas lá no Vietnã contra soldados capitalistas enviados pelos Estados Unidos, mas um momento de morte, né? De muitas mortes. E tudo isso na fase da coexistência. Então, o que eu estou querendo te dizer? A tensão diminuiu? Sim. A relação enrijecida diminuiu? Sim. Mas a guerra não acabou. Só diminuiu, ok? E por que teria diminuído? Eu já comecei com as duas imagens de dois personagens importantes da fase anterior. Repara o que está lá em cima, da Guerra Fria clássica para coexistência pacífica. Na Guerra Fria clássica, eu tenho esses dois personagens que são centrais na primeira fase. Stalin, que é o governante da União Soviética, governava a União Soviética com mão de ferro, ditador, sanguinário, radical, duro na queda. Do outro lado, esse carinha, o Joseph McCarthy, não é o presidente, né? No início lá da Guerra Fria Clássica é o Truman, tanto é que tem a doutrina Truman, que basicamente quer conter a expansão do socialismo. Essa é a regra máxima da doutrina Truman. O McCarthy, tá ali na imagem, é um senador, mas ele vai coordenar, ele vai ser o líder de um comitê de atividade, de investigação de atividades anti-americanas. E as atividades desse comitê, as investigações desse comitê, entraram para a história como macartismo, uma perseguição histérica ao socialismo promovida sob liderança desse cara. O sobrenome dele deu nome para essa política, né? E quando eu estou passando da Guerra Fria Clássica para a coexistência pacífica, eu não tenho mais a presença desses dois caras. Então está aqui o motivo por que a Guerra Fria mudou de fase. Os dois personagens que mantinham essa corda mais esticada, que estavam numa queda de braço mais dura, né? Mais intensa, não estão mais em atividade. O Stalin faleceu em 1953, o Joseph não é mais senador a partir de 1954. É por isso que nos próximos anos vai se perceber uma diminuição na tensão, uma proposta de coexistir pacificamente. É por não contar mais com esses dois personagens. A gente sabe que a história é feita por homens. Então, se um homem que está à frente do poder deixa de estar, possivelmente as ações, né, o futuro vai mudar, as coisas vão mudar.
O cara que vem substituir, que é eleito pelo Partido Comunista para estar no lugar do Stalin, não tem a mesma postura dele. Então você vai ver que a União Soviética vai mudar um pouquinho de postura. É por isso, então, não tendo mais esses dois personagens, eu entro na fase que vai durar de 59 a 70, chamada de coexistência pacífica. Características básicas dessa fase: haverão esforços mútuos para evitar confrontos militares. Eu trago palavras do próprio presidente da União Soviética, do próprio líder da União Soviética, para você sacar. Propostas de relações comerciais, sim, até isso. Diminuir a tensão a ponto de nós podermos comercializar um país capitalista com um país socialista. Propostas de colaboração na pesquisa e na tecnologia. A gente sabe que ambos os times estão brigando, estão pesquisando, estão tentando mostrar que um é melhor que o outro. E se essa pesquisa avança, se essa tecnologia avança, o mundo como um todo ganha ou perde, né? Porque se eu colocar essa tecnologia em prática, eu posso destruir o mundo. Em tempos de armas nucleares, eles sabiam disso. Então, por isso eles estão propondo, vamos colaborar, vamos nos ajudar pelo bem da ciência, pelo bem da tecnologia. Propostas assim chegaram a ser formuladas nessa fase. Veja as palavras do que seria, desse que seria o sucessor do Joseph Stalin. Esse que você vê na foto é o Nikita Khrushchev, ou em alguns livros pode aparecer como Khrushchev. Esse foi o cara eleito pelo Partido Comunista da União Soviética para substituir o Stalin. O senhor Khrushchev é um tanto mais maleável, flexível, menos radical. Você vai perceber pelas próprias palavras dele. Vamos ler só esse pedacinho que eu deixei aqui meio de amarelinho, como se eu tivesse marcado. Vamos lá. Há apenas duas possibilidades. Ou a guerra, e deve-se dizer que a guerra, no século dos mísseis e da bomba de hidrogênio, é plena das mais graves consequências para todos os povos. Ou, a segunda possibilidade, a coexistência pacífica. Veja de onde vem o nome da fase, das palavras do cara. Quer vosso vizinho vos agrade ou não, não há outra coisa a fazer senão encontrar um terreno de entendimento com ele, pois nós temos apenas um só planeta. Repare, galera, que a consciência de que o potencial bélico é tão gigantesco, capaz de destruir o planeta Terra de uma vez, por completo, a consciência não é só nossa. Não só eu e você agradecemos por essa coexistência pacífica. O Nikita tem essa consciência. Então, o que ele está dizendo? Galera, eu sei que vocês não gostam dos capitalistas. A gente não é chegado. Nós não somos amigos, né? Olha aqui, ó, pode ser que o nosso vizinho vos seja simpático ou não. Não tem essa obrigação de ser seus amigos. Nikita sabe disso, mas ele tá falando assim, olha, mas a gente tem um planeta só, a gente vive num planeta só. Não dá. Não dá para ver a guerra, senão a gente se mata. E aí, por pensar assim, ele vai ter uma postura muito mais flexível, muito mais que o seu antecessor, a ponto de fazer críticas ao seu antecessor. Escute isso. O Nikita propunha o fim do culto ao Stalin. Ele achava que passava do ponto. Por isso que eu coloquei lá naquele slide resumão lá, o fim do stalinismo. O stalinismo passou a ser até um regime socialista específico, né, especial do Stalin, centrado nele. E o Nikita vai dizer, não, para que isso? Está passando do ponto, não precisa cultuar um líder, não. Ele começa a destruir estátuas do Stalin espalhadas pela União Soviética. Ele tem outra postura, mesmo sendo socialista. Em alguns momentos você vai perceber que ele não é tão banana quanto você pode estar pensando que ele era. Não, ele não era tão bonzinho, ele não vai permitir tudo e todos. Sim, eu sou gente boa, pode fazer o que vocês quiserem. Não, ele continua socialista, ele continua centralizador, mas não do mesmo tanto que o Stalin. Já vou começar te contando um momento que ele teve que botar as garras de fora.
quando acontece a mudança, né, de liderança, não mais Stalin, agora Nikita, a União Soviética vai enfrentar tentativas de independências. Vamos tentar entender. Você sabe que a União Soviética era um conjunto de países liderados pela Rússia. O nome desse bloco, dessa organização, desse conjunto te dá uma dica: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é no plural. Então eu tenho mais de um país que faz parte dessa URSS, mas a liderança está na Rússia. Quando Stalin morre, a Hungria e um pouco depois a Tchecoslováquia vão aproveitar esse momento, porque talvez em alguma medida a figura do Stalin deixava um temor, ele não vai permitir, ele não vai deixar, mas agora ele não está lá mais, quem sabe o Nikita, né, acaba liberando. Então a Hungria e a Tchecoslováquia, nesse momento de coexistência pacífica, tentam ficar livres da tutela, do controle, da liderança da Rússia. Eles querem ser países socialistas. Presta atenção nesse detalhe, eles não estão querendo mudar de time, ok? Não há vontade por parte desses países de passar para o time capitalista, não. Eles estão pensando em continuar com o socialismo, mas não serem submissos à Rússia. Eles querem ter o seu próprio regime e fazer uma mudança ou outra que achar necessário. É o que você vai ver acontecer na famosa Primavera de Praga. Praga, Tchecoslováquia, estão tentando ficar livres, né? Olha isso, fazer um projeto socialista, veja que é projeto socialista, mas independente da União Soviética. E se você pensou que o Nikita Khrushchev, por ser bonzinho, vai deixar, não deixou. Ele vai reprimir na Hungria e ele vai reprimir aqui na Tchecoslováquia também. Né? Essa primavera não vai acontecer, essa flor da liberdade não vai desabrochar. Mesmo sendo um cara mais maleável, o Nikita reprimiu a Primavera de Praga, ok? Em 61, então também pertencente a essa fase, nós temos a construção do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi construído para impedir passagem de um lado para outro, veja isso. A intenção é não deixar socialistas atravessarem para o lado capitalista. Vamos lembrar um pouquinho? A cidade de Berlim ficava do lado da Alemanha Oriental, então do lado socialista, mas mesmo estando imersa no lado socialista, eles dividiram a cidade de Berlim em duas, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Berlim Ocidental capitalista, Oriental socialista. E haviam pessoas tentando mudar de time, principalmente do socialismo para o capitalismo, né? Fala-se que a vida em Berlim Ocidental, o lado capitalista, tinha um pouquinho mais de fartura, prosperidade. Então estava acontecendo de alguns socialistas estarem querendo mudar de time, migrar. Ou às vezes porque ficou separado da família, isso também aconteceu. Então as pessoas estão querendo ir de um lado para o outro. Para impedir essa passagem, o famoso Muro de Berlim foi construído em 61 e ele vai durar até o final da década de 80. Então são mais de 20 anos do Muro de Berlim. Quando esse muro é derrubado, na cena histórica da população em cima do muro, quebrando o muro, essa é uma cena histórica. Eu já era viva quando isso aconteceu, bem criancinha, mas eu já estava aqui nesse mundo. Quando essa cena aconteceu, ela simbolizou o fim da Guerra Fria. Um dos símbolos do fim é exatamente quando esse muro é destruído, porque ele significava a divisão, o impedimento de uma passagem para outra. Aqui uma fotinha, né, de um pedacinho desse muro que era quilométrico, claro, mais de 2 metros, então não é um muro fácil de ser ultrapassado, né? Observe que ainda tem umas cerquinhas, então não é uma barreira simples, né, de ser vencida, não. Do lado dos Estados Unidos, eu tenho a Guerra do Vietnã também acontecendo, para te mostrar que os Estados Unidos estão numa fase também pacífica,
estão aceitando conversar, vai rolar encontro presencial entre Nikita e o John Kennedy, né, presidente dos Estados Unidos, vai rolar. Eles estão um pouco mais maleáveis, sim, mas não estão bonzinhos. O Vietnã, o conflito no Vietnã é a prova de que os Estados Unidos não baixaram guarda. Eles não estão diminuindo o seu rigor em impedir o socialismo de crescer. Qual foi o motivo da Guerra do Vietnã? O Vietnã não existia. O Vietnã vai passar a existir a partir de agora, né? Tá nascendo o Vietnã. O território não era separadinho como é hoje, né? Em Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos, Camboja, era a Indochina francesa. Só que por conta dessas divisões políticas, grupos socialistas, capitalistas, que começam a ganhar força em diferentes regiões, eles vão começar a querer separar, né? A fazer Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Camboja, Laos, enfim. As forças políticas naquela região estão separadinhas. E aí, quando os Estados Unidos começam a perceber que lá, nessa região, do lado do Japão ali, na Ásia ali, quando essa região pode ser dominada pelo socialismo, eles resolvem interferir. Mas veja por que é interferir. Poderia ter sido uma briga de lideranças locais, né, de socialistas contra capitalistas, mas de lá, sem a interferência dos Estados Unidos, sem a interferência da União Soviética. Só que os Estados Unidos percebe, o então presidente chega a fazer uma fala sobre isso: nós não podemos permitir a expansão socialista no Sudeste Asiático. Ele até usa a metáfora de um castelinho de dominó, efeito dominó. Ele vai dizer o seguinte: se a galera socialista vence ali naquela região e cria um país como criou, né, o Vietnã, um país socialista, isso pode ter um efeito dominó. Países vizinhos podem querer copiar a ideia. Então nós não podemos permitir. A Guerra do Vietnã nada mais é então que a interferência dos Estados Unidos em conflitos locais de socialistas com capitalistas nessa região, que depois vai ficar conhecido como Vietnã, né? Para tentar conter a expansão socialista, para te mostrar que os Estados Unidos não estão dormindo, e não estão bonzinhos, e não estão bananas. A briga entre socialismo e capitalismo continua. A guerra não acabou, mesmo estando numa fase mais pacífica, ok? Então está aqui. Olha a duração da Guerra do Vietnã. Uma guerra que marcou muito os Estados Unidos, marcou muita juventude dessa época, mais de 10 anos, interferindo nesse conflito, que era um conflito local, mandando muito soldado. Estados Unidos perde até popularidade, a opinião pública começa a condenar os Estados Unidos por causa dessa guerra, né? Faremos um vídeo depois sobre Guerra do Vietnã. É também da fase, dessa época da coexistência pacífica, a famosa crise dos mísseis, no mesmo ano que começa a Guerra do Vietnã. Essa imagenzinha que você está vendo, uma fotografia aérea, né? Estados Unidos teria flagrado a instalação de mísseis soviéticos em território cubano. Isso é uma foto, galera. E aí eles identificaram, você pode ver aqui, ó, nessas legendinhas, 7 mísseis não sei o que, mísseis não sei o que. Isso aqui é a identificação nessa fotografia. Como você sabe, Cuba é bem vizinha, né? Não é uma coisa longe, tanto é que quando Cuba estava sofrendo um embargo ainda, muitos cubanos fugiam para os Estados Unidos em condições assim de navegação péssima, em embarcações improvisadas, correndo risco de vida, mas é porque é perto, né? Então foi fácil para os Estados Unidos ele chegar ali na Flórida ali, né? E capturar essas imagens provando a instalação de mísseis no território cubano voltados para os Estados Unidos. Galera, foi um momento tenso. O mundo parou. Veja como foi noticiado isso no Brasil em outubro, veja a data da capa da Veja, outubro de 62, o dia em que chegamos perto do fim. Leve a sério a possibilidade, se esses mísseis fossem lançados
e os Estados Unidos respondessem com tudo que eles tinham de arma. A Guerra Fria deixaria de ser fria, passaria a ser quente, e eu não estaria aqui nesse momento te contando tudo isso, porque o mundo teria explodido. Por isso que a Veja está noticiando como o dia em que chegamos perto do fim. Os personagens da capa, John Kennedy, o então presidente dos Estados Unidos, Nikita Khrushchev, o então presidente da União Soviética, desde a saída do Stalin, e aqui Fidel Castro, que estava no poder desde 1959. E aí ele já tinha passado algum tempo, ele já tinha estabelecido ligação com a União Soviética, ele já tinha assumido apoio, a sua postura de defesa, de apoio, de pertencimento ao bloco socialista. Então eles são amigos. Em 62, Cuba e União Soviética são parceiros. Nikita e o Fidel Castro, que é o presidente de Cuba, são amigos. Por isso, Fidel Castro teria liberado a instalação de mísseis no território cubano. Próximo demais dos Estados Unidos, a União Soviética não perdeu tempo. E aí, é isso que eu estou descrevendo aqui para vocês, O que é a crise dos mísseis? Aqui agora, em palavras escritas, os Estados Unidos descobrem instalação de mísseis soviéticos em Cuba, prontos para lançamento a curta distância. Imediatamente, o bloqueio de Cuba é determinado pelos Estados Unidos, É a primeira reação dos Estados Unidos, bloqueia, nada vai chegar em Cuba agora, nada sai, nada entra, e isso cutuca a União Soviética, isso incomoda a União Soviética, porque a partir do momento que o Fidel Castro sela a amizade com Nikita Khrushchev, a União Soviética vai começar a mandar coisas, vai começar a alimentar o sistema cubano, até para fazer de Cuba uma vitrine, para mostrar para a América, olha gente, o socialismo funciona, olha como Cuba está crescendo. Cuba serviu para isso, para uma vitrine, da União Soviética. E a partir do momento que os Estados Unidos bloqueia e não deixa nada chegar e nada sair, a União Soviética falou, agora pronto, agora acabou a minha relação comercial com os cubanos. Então esse bloqueio incomoda a União Soviética, mas é uma reação em sua própria defesa, dos Estados Unidos. E agora, galera, como resolver? Se o Fidel tem a loucura, toma decisão sozinho ou até orientado de soltar esses mísseis, adeus mundo. É preciso diplomacia. E foi isso que aconteceu. Para o nosso bem, esse evento inimaginável, veja isso. Numa mesma sala, olhando um para o outro, dentro dos olhos um do outro, Nikita Khrushchev e John Kennedy se encontram para conversar sobre a solução dessa crise que passou medo em todo mundo. E essa conversa foi uma conversa diplomática. O Khrushchev retira os foguetes, só os foguetes de Cuba, notícia do estado de São Paulo, A troca de mensagens entre Kennedy e Khrushchev resolveu a grave crise internacional. John Kennedy, sob pressão estadunidense da própria esposa, galera. Fala-se que a esposa dele ficou louca, desesperada, chamando ele para ir embora, porque eu não quero morrer, meus filhos não vão morrer. Foi bem assim. Debaixo de uma pressão de um país inteiro e da própria família, o John Kennedy vai ceder e diplomaticamente vai conversar com o Khrushchev. A União Soviética vai retirar os mísseis em Cuba, mas solicita que os mísseis estadunidenses recentemente instalados na Turquia, e a Turquia também está bem pertinho do bloco soviético, Então você tira de lá que eu tiro de cá e a gente resolve essa parada. E para o nosso bem, para a garantia do futuro, para que nós pudéssemos estar hoje aqui conversando sobre a crise dos mísseis, ambos os lados retiraram os mísseis, Estou na coexistência pacífica, mas a disputa, que já era uma disputa ideológica, lá no primeiro vídeo eu falo disso, eu te odeio, você me odeia, o meu sistema é melhor que o seu, é bem isso, Guerra Fria, Então a minha ciência também é melhor que a sua, a minha técnica é melhor que a sua, as minhas armas são melhores que as suas.
Então está acontecendo também uma guerra espacial, uma guerra, uma rivalidade técnico-científica. De que nós estamos falando? Essas duas fotografias te dão uma dica. Aqui nós temos a cadela Laika, que foi enviada dentro de um foguete, né, dentro de uma espaçonave para fora da órbita. E aqui nós temos o primeiro astronauta que também teria visto a Terra do alto. E esse cara aqui teria dito a famosa frase de que a Terra é azul, porque russo foi primeiro para o espaço, né? Foi enviado primeiro para o espaço. Então vamos ver essa briguinha? Quem sai na frente dessa guerra espacial? União Soviética. A gente poderia dizer que seria uma das poucas áreas que a União Soviética saiu na frente, que o pioneirismo é soviético. Em 57, o Sputnik é lançado, o primeiro satélite é lançado. Em 61, Vostok 1 e o Yuri Gagarin, que é esse cara que eu acabei de mostrar a foto, e essa cadelinha, né? A União Soviética promove voos com tripulação animal e realiza o primeiro lançamento de um ser humano para fora da órbita. Cadê os Estados Unidos? Ainda nada. Veja isso. 57, 61 e a reação dos Estados Unidos só virá em 69. Olha isso, galera. Mas vem cá. Você lembra que sempre tem o toma lá da cá. Se um faz a bomba atômica, o outro quer fazer também. E foi assim que aconteceu. 45, Estados Unidos lança a bomba atômica, 49, a União Soviética está testando a dela. Estados Unidos faz um bloco militar, né, uma força militar que é a OTAN, a União Soviética tem que copiar. Estados Unidos faz a CIA, a União Soviética copia com a KGB. Estados Unidos faz... sempre tomar lá da cá. Dessa vez... Quem deu primeiro foi a União Soviética, quem sai na frente é a União Soviética. Mas, quando os Estados Unidos vêm, a reação é para desbancar. Sabe, usando uma expressão popular assim, seria: eu quero matar esses dois coelhos aí, ó, com uma cajadada só, é para valer. É uma cartada, mas é uma cartada bem dada. Os Estados Unidos demoraram a reagir, né? Mais de 10 anos, se eu considerar 57 aqui Sputnik, 12 anos para os Estados Unidos reagirem. Mas quando eles reagem, galera, como que eles reagem? Apolo 11, tripulação humana, não é para fora da órbita somente, é na Lua, galera. E aí, essa briga espacial, esse confronto não militar, mas um confronto técnico, é como se ele tivesse sido vencido quando os Estados Unidos falam assim: pois é, mas nós chegamos na Lua. Ah, se chegou, não chegou, você sabe que tem essa discussão aí, né? Tem essa foto aí, mas a bandeira tremula, não tem vento, não sei o quê. Enfim, galera, nessa época, nesse contexto, serviu para o objetivo dos Estados Unidos. Serviu sim. É como se os Estados Unidos estivessem dizendo: a gente demorou, mas a gente chegou e quebrou a banca, né? Em meio a esse clima de briga, de toma lá da cá, de eu mando primeiro, depois você chegou atrasadinho, mas eu ganhou. Esse clima de tensão típico da Guerra Fria, de tensão da crise dos mísseis, uma contracultura bonita de se ver, feita pela juventude, está acontecendo. A famosa década de 60, eu tenho certeza que você já escutou falar dessa década de 60. Das músicas da década de 60, talvez seu pai, sua mãe, seus avós tenham saudade dessa época. A época de uma juventude muito atuante, muito ativa. Vamos conversar um pouquinho? Essas duas imagens aqui representam dois movimentos estudantis dessa época, da famosa década de 60. Aqui, maio de 68, juventude francesa nas ruas. E aqui seria uma logozinha, né? Um íconezinho que simbolizou o famoso Woodstock nos Estados Unidos. E tem mais eventos aí de contracultura. Vamos lá. O que foi o Maio francês, ou chamado Maio de 68? 1968 foi um ano muito especial, foi o ano rebelde, até no Brasil. Se você já estudou a história do Brasil, ditadura militar, 68 foi um ano de revolta estudantil aqui também, de passeatas, de questionamentos à ditadura civil-militar. Mas o mundo também estava nessa vibe. Por quê, galera?
Década de 60 é a década de um movimento estudantil muito ativo, muito atuante. Também é a década da ideologia, poderia chamar de ideologia, do comportamento hippie, do comportamento libertário, anarquista. Essa juventude que está vendo esse capitalismo e fala, mas poxa, que valores conservadores, não há liberdade, nós somos manipulados pela imprensa, tá errado. E eles vão se manifestar contra isso. Então, o Maio Francês nada mais é que um movimento estudantil que depois teve a ajuda de trabalhadores, né? Setores proletários acabam se envolvendo na briga dos estudantes e eles vão para as ruas com cartazes, vão pichar muros, contestando o capitalismo. Então, veja, proletários sofrendo lá toda a exploração, trabalhando muito, ganhando pouco, eles estão junto com os estudantes questionando esse capitalismo, mas ao mesmo tempo questionando o conservadorismo da sociedade burguesa, os valores burgueses de consumismo, de aparência. Por que você acha que os hippies vão começar a se vestir daquele jeito mais largadão, né? Por que eles vão falar só que duas coisas importam, paz e amor? Para que ficar consumindo demais? Esses homens se vestem de terno e gravata, mas eles são vazios por dentro. Não, é muita hipocrisia nesse capitalismo. Esses valores burgueses são muito vazios. É mais ou menos isso que a juventude está questionando. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores questionando o capitalismo. E aí, veja, antes da gente falar da repressão, veja aqui algumas frases que os estudantes franceses picharam nos muros. A imaginação no poder, proibido proibir. Sejamos realistas, peçamos o impossível. Você está sendo intoxicado. Rádio, TV, jornal, mentira. As fronteiras que se danem. As barricadas que eram... Gente, como que eu poderia descrever isso? As barricadas são barreiras, né? Impedimentos, sei lá, talvez colocava um monte de pneu, né? Empilhado assim, impedindo a passagem de uma rua para outra, que era onde eles vão se manifestar, saco de areia, de qualquer coisa, assim, alguma barreira. Então as barricadas fecham a rua, mas abrem caminhos. Esses são os jovens franceses se manifestando, né? Depois de uns 3, 4 meses de enfrentamento, de manifestação, finalmente o governo francês consegue abafar, né? Consegue reprimir, silenciar as vozes estudantis. Lá nos Estados Unidos está rolando o Woodstock. O que seria o famoso Woodstock? Eu mostrei lá para vocês aquela imagenzinha vermelhinha, você viu que é o braço de um violão e tem um passarinho pousado no braço do violão. O lema, o slogan do Woodstock, paz, amor, lema dos hippies, né? E música. O que foi o Woodstock? Inicialmente, vamos lá, primeiro para a descrição do evento. Inicialmente era um show com um ingresso. Todo mundo, os jovens que quisessem ir tinham que comprar um ingresso. Mas a juventude, numa guerra fria de incerteza, né? Você já ouviu falar do Carpe Diem? Carpe Diem seria uma instrução, uma orientação, um valor de viver a vida agora, de valorizar o presente. Eu gosto de pensar assim, eu gosto de te explicar para ficar claro para você que a juventude da Guerra Fria está vivendo um Carpe Diem. Eles não sabem se essa guerra pode explodir de repente, de uma hora para outra. E se essa guerra explodir de repente, de uma hora para outra, eles estão jovens e vão morrer e vão perder a vida. Então, por isso que eles estão pensando, aproveito hoje, o agora. E nessa vibe de curtir a vida, de valorizar as coisas essenciais, paz e amor, para que ficar consumindo desse tanto? Eles vão se interessar por eventos, por shows. Não é o primeiro que vai acontecer nos Estados Unidos, se não me engano já é o terceiro que tinha tido um público muito grande. O Woodstock então começa com um show, várias bandas se apresentariam, seria numa fazenda, então num lugar afastado, né, para o som ficar alto, eles terem liberdade de cantar e de som alto, enfim. Mas chegou um momento que os ingressos acabaram e o público não acabou,
e eles perderam o controle de quem entra, quem tem ingresso, quem não tem, e acabou que os portões foram abertos, por descontrole mesmo. Então, um show que virou um símbolo do movimento hippie, do movimento de contracultura da década de 60, porque ficou um negócio grande demais, gente demais, jovens demais, 3 dias cantando debaixo de chuva, sujando na lama. Eu tenho algumas imagens aqui, vou tentar passar pelo menos um trechinho para vocês. E no meio desse show, essa galera está querendo dizer que eles têm uma crítica a essa sociedade de consumo, a esse conservadorismo burguês. Eles têm na cabeça um pouquinho de influência do anarquismo, né? Pregando um igualitarismo, condições iguais para todo mundo, liberdade de ser o que quiser ser, né? E pacifismo. Ah, não posso esquecer, a Guerra do Vietnã já está rolando desde 62, e como eu disse, nos Estados Unidos vai ser uma guerra muito criticada. Então você vai ver referências lá no meio do Woodstock a essa Guerra do Vietnã. A juventude criticando muitos amigos que foram e que não vão voltar, vão perder a vida lá, né? Então o Vietnã também está aqui no meio dessa lista de coisas criticadas. A juventude está criticando sim a Guerra do Vietnã. Isso é um videozinho bem curtinho só para você sentir. Observe à direita, ó, acampamento, né? Algo inacreditável. Ah, olha o visual, o cabelão, o óculos do movimento hippie, né? Típico deles, criticavam a sociedade. Olha lá, gente, olha o clima. Bandas apresentando uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Nessa música, aqui ó, Vietnam. Repare a referência ao Vietnã, a crítica à Guerra do Vietnã. Isso, Woodstock, paz, amor e música. Há quem vai dizer que seria sexo, drogas e rock and roll, que não deixa de ser verdade, porque tinha isso lá também, claro. Ainda nos Estados Unidos e ainda na fase da coexistência pacífica, a história dessa mulher, Rosa Parks. Essa mulher está fotografando, fazendo essa fotografia aqui depois de tudo que ela passou. Então isso aqui ela está reproduzindo uma cena que foi real, mas que no dia que aconteceu de verdade não foi fotografada. Então isso aqui é uma fotografia reproduzindo algo que tinha acontecido no passado. Essa mulher, conforme você pode perceber na foto, com traços africanos, né? Então é uma negra, costureira, depois de um dia extenso de trabalho, entrou no ônibus, no transporte público, se assentou na parte da frente. Um homem branco chegou, e aí as outras cadeiras estavam ocupadas, e esse homem branco pediu que ela se levantasse para ela sentar no lugar dele. Para ele sentar no lugar dela, desculpa. E qual a razão desse cara pedir isso para ela? Levanta que eu quero sentar no seu lugar. Haviam leis segregacionistas nos Estados Unidos nesse contexto, década de 60. Pessoas negras não poderiam frequentar determinados lugares, ou se frequentassem, como o caso de um ônibus, haviam regras, né? Então, por exemplo, a parte da frente do ônibus era para pessoas brancas, a parte de trás para pessoas negras. Então, a primeira regra a Rosa já está descumprindo, ela está sentada na frente, ela tinha que ir para trás. Mas se o ônibus estivesse lotado e não tivesse mais lugar, né, para um branco sentar, mesmo estando no seu lugar lá atrás, o negro teria que levantar para o branco se assentar. Ou seja, o branco tem prioridade. Qualquer situação ele tem prioridade. E essa negra, uma costureira cansada, falou: não vou sair daqui, não vou levantar. Ela conta depois, nessa entrevista em que essa foto foi feita, ela conta que não imaginava que a atitude dela ia causar tudo que causou. Ela achou assim: quem sou eu, né? Tô aqui, pobre, ninguém me conhece, não. Mas o motorista entrou no meio e falou assim: eu vou te processar, então eu vou te entregar para a polícia porque você está descumprindo uma lei. Ela falou: pode fazer isso. E aí realmente ela foi entregue para a polícia e ela foi presa por isso. Isso foi o estopim para esse cara.
Talvez a história da Rosa Parks você não conhecia, mas esse cara você já ouviu falar dele. Um pastor evangélico protestante, né, chamado Martin Luther King. Como negro, você está vendo a foto dele, ele também é um negro. Como negro, ele faz parte de um movimento que luta contra essa discriminação racial que havia em alguns estados dos Estados Unidos, né? Não eram todos, mas em alguns havia essas leis segregacionistas. E aí, o estopim, ele já fazia parte do movimento, né? Não é agora que ele está começando o ativismo dele, mas ele vai usar o acontecimento da Rosa Parks, que ganhou projeção nacional, para poder lutar, né? Aí ele convoca greve, convoca passeata, e numa desses ajuntamentos que ele conseguiu promover, ele faz o seu famoso discurso que entrou para a história como o discurso do I have a dream. Eu tenho um sonho. E ele vai falar um monte de frases, sempre começando assim: eu tenho um sonho, disso, disso e disso. Eu tenho um sonho, disso, disso e disso. Um exemplo que está no meu slide: eu tenho um sonho que as minhas 4 crianças um dia vivam numa nação onde elas não vão ser julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. E mais um monte de frases. Eu escolhi essa porque eu acho essa bem bonita e bem sintetizando o que ele pensava. Ele conseguiu, Martin Luther King e o movimento, o grupo que ele liderava, conseguiu, né? O então presidente dos Estados Unidos, se não me engano, Lyndon Johnson, tira, né, abole da Constituição dos Estados Unidos, não permite mais nenhum estado ter essas leis segregacionistas. Isso realmente foi um sucesso. Esse cara ganhou o Nobel da Paz por essa luta a favor dos negros, mas pouco depois dele ter sucesso no que foi assim a sua vida, ele lutou a sua vida inteira pela causa negra. Quando ele conseguiu acabar com aquelas leis segregacionistas, ele foi morto por um sulista, assassinado por um sulista que não concordou com a igualdade de negros e brancos. Ele não concordou com o que o Lyndon Johnson teria feito, né? Que é acabar com essas leis segregacionistas. Então custou a vida desse cara. Exemplo. E para finalizar agora, na coexistência pacífica, eu tenho uma finalização mais ou menos assim. Você sabe que em 1970 já vai começar outra fase, os anos finais, chamados de Detente. E como estão as duas potências que estão brigando? Depois de terem passado pela crise dos mísseis, depois de terem conversado, negociado, depois dos Estados Unidos ter interferido no Vietnã, União Soviética, enfim, como que eles estão? No fim da década de 60, início de 70, a União Soviética está industrializada, porque Stalin conseguiu fazer isso, os planos quinquenais deram resultado, mas eu tenho uma estagnação interna, porque o foco foi exagerado na industrialização, e aí agora eu tenho uma crise agrícola, as pessoas vão começar a morrer de fome, né? Vai faltar comida, eu vou precisar importar cereais, eu vou precisar importar comida de quem? Porque afinal de contas eu só negocio comigo, né? É por isso até que eu estou tentando negociar com o bloco capitalista, porque aqui dentro está faltando coisas. E a burocracia estatal, que sempre é alvo de crítica, sempre tem alguém criticando os altos gastos que a União Soviética sempre teve com a burocracia estatal. O que é burocracia estatal? Funcionário público. Como o Estado é inchado, como é um Estado grande, tem muito funcionário e eles recebem salário, funcionário público. Então é muito caro isso, essa burocracia estatal sai cara para a União Soviética. As coisas não vão caminhar bem para ela não, viu? Década de 70 e 80 ela já vai começar a se enfraquecer rumo à queda. Estados Unidos gastou muito no Vietnã, resolveu interferir lá, mas deu trabalho e custou caro. Investindo sempre mais em tecnologia, né? Na Apollo 11 para chegar na Lua e ganhar aquela briga, robótica, computação. Europa está começando a se recuperar, Japão também, então os Estados Unidos, né, que talvez pudesse estar exportando para lá, vai ter que diminuir isso aí, mas a sua supremacia está inabalada. Ele termina a década de 60, início de 70 e vai começar a década de 80, um pouco melhor que a União Soviética, sem dúvida. Próxima aula, então, eu vou finalizar
Guerra Fria, né? Anos finais, conhecidos como Detente. Te espero lá!